Olá, vamos comunicar? Vamos dialogar? Eu sou Gilberto Vilela, fico com você durante os próximos 30 minutos para que nós possamos trocar informações sobre comunicação, para que nós possamos discutir sobre os desafios da comunicação, sobre os limites, as necessidades que nós temos de comunicar, os desafios para sermos entendidos, os desafios para que nós possamos entender, os desafios de ouvir, os desafios da comunicação de um modo em geral. Seja bem-vindo ao nosso projeto Oratória em Casa. Durante os próximos 30 minutos, nós vamos comunicar. E você já sabe, aqui não é um monólogo, aqui é um diálogo. Então, fique à vontade para comunicar, fique à vontade para que você possa fazer o seu comentário, para que você possa realmente participar conosco. Então, vamos discutir, vamos comunicar. Aí, lembrando, gente, que na semana anterior, na nossa live anterior, nós discutimos um pouco a respeito da questão da humildade. É isso mesmo, o quanto é necessário também ter humildade no processo de comunicação. Não é uma humildade de submissão, mas é uma humildade de aceitar os erros, de aceitar as nossas limitações. Então, é um processo também que faz parte da comunicação. Você que já viu, pode rever o conteúdo, inclusive através do YouTube Gilberto Vilela. Você pode aproveitar e se cadastrar no YouTube para curtir, para comentar vários conteúdos relacionados à oratória e à comunicação. E você que ainda não viu, fique à vontade para curtir, para ver através do YouTube, do Instagram, do Facebook. Fique à vontade. Seja bem-vinda, a Águida, que está chegando aqui através do Facebook. Você que está aí no Facebook, dá o seu tchauzinho para que eu possa identificar que você está aí com a gente. Seja bem-vinda, Berenice, que está aqui conosco no Instagram. Muito bem-vinda aqui para comunicar, para dialogar conosco. Gente, hoje nós vamos discutir um pouco a respeito dos desafios da comunicação. Inclusive, eu trago aqui um pouco da contribuição de um artigo que se chama Contribuição do Pensamento de Paulo Freire para o Paradigma Curricular Crítico Emancipatório. É um artigo que foi elaborado pela Marília Gabriela de Menezes, a Maria Eliette Santiago, da Universidade Federal de Pernambuco. Então, algumas das informações que nós vamos discutir hoje são algumas citações também, inclusive, desse artigo dos autoras da Universidade Federal de Pernambuco, que traz uma discussão a respeito da comunicação, a respeito desse ato de se emancipar, ou seja, de termos essa nossa emancipação, essa nossa liberdade de comunicar com o outro. E nós sabemos que, infelizmente, hoje, nós vivemos uma realidade em que nem sempre nós temos uma liberdade de comunicação. Nós temos uma liberdade de expressar aquilo que nós de fato queremos. Não é mesmo? Está chegando aqui o CT Rancho Cowboy. Obrigado pela presença. Infelizmente, hoje nós temos, às vezes, alguns discursos relacionados a um discurso de ódio, um discurso contrário a tudo, mas que nem sempre tem uma justificativa para ser contrário. Um discurso que leva, inclusive, à questão da violência. E o que nós queremos pregar aqui no projeto Oratória em Casa? É um discurso em que haja uma liberdade, em que haja uma possibilidade de comunicação. Mesmo que não concorde, mesmo que você não ache interessante aquilo que é falado, mas é uma possibilidade de comunicação. Não é mesmo, Genair, que está chegando aqui? Obrigado pela presença. Lídia Moraes de Souza, também participando aqui conosco. Muito obrigado por estarem aqui, gente. E fiquem à vontade para compartilhar, para enviar para os amigos, para que possam aproveitar, para que possam estar conosco nessa live de hoje. Gente,
A prática do diálogo, ou seja, a prática dialógica, ela, é claro, através dela nós desenvolvemos as nossas potencialidades. Através da prática dialógica, nós podemos comunicar, nós podemos interagir, nós podemos conhecer, nós podemos fazer o outro conhecer. Então, o diálogo realmente ele é algo muito rico que possibilita que eu conheça o mundo, que eu aprenda e que eu faça também as pessoas terem conhecimento sobre o mundo. E nesse artigo que eu cito aqui para vocês hoje, inclusive, cita o seguinte, que o sujeito, através da prática dialógica, ele desenvolve suas possibilidades de construir o seu conhecimento e de interagir. Na prática do diálogo, os homens e as mulheres exercitam o respeito às posições do outro. Mas como eu disse agora há pouco, como será que tem sido essa questão do respeito à posição do outro? Ou seja, uma opinião contrária que chega para nós, uma opinião contrária que você expõe diante aí de um debate, de uma conversa. Será que realmente nós temos encontrado essas possibilidades de diálogo? Nós temos encontrado de fato um diálogo libertador, em que eu tenho uma possibilidade de falar aquilo que eu penso, aquilo que eu necessito falar, que eu tenho aquele diálogo democrático? Ou será que nós temos um diálogo em que, na maioria das vezes, um quer dominar aquela situação, um quer dominar aquele diálogo? Às vezes até tem um momento em que a pessoa se faz de aberta para que a gente possa realmente expor as ideias, mas será que as pessoas realmente valorizam as nossas ideias? Você tem alguma experiência em relação a isso? Sobre o diálogo, que realmente, o que você tem a sua opinião a respeito dessas situações hoje? Realmente as pessoas valorizam as nossas opiniões ou as pessoas querem dominar simplesmente um diálogo? Inclusive aqui nesse artigo diz o seguinte, que o diálogo ele requer reciprocidade na atitude de fala e de escuta, e que envolva o fundamento da tolerância, da humildade, como nós até comentamos na live anterior, da esperança, ou seja, das possibilidades que nós temos de crescimento a partir do diálogo, da liberdade que eu tenho de realmente ter um diálogo com o outro e não simplesmente um monólogo. E como eu até citei aqui há um tempo atrás, em uma outra live, o diálogo, gente, ele é algo que exige uma via de duplo sentido, de mão dupla. Não é mesmo, Anderson? O diálogo, ele exige que tenha a minha fala e tenha também a fala do outro. Então, são duas vias, ou uma via de mão dupla. Não é apenas uma via que vai, é uma via que vai, mas também que vem. Então, é algo que eu emito informações, mas que eu também preciso receber informações para que o diálogo de fato aconteça. É igual a gente aqui. Você curte aí, você faz um comentário, você concorda, você discorda, e isso faz parte do processo de diálogo. Não é mesmo, Rosinha? Obrigado pela participação com a gente. Então, o diálogo ele exige essa questão de uma mão que tenha um duplo, um vai e vem, em que as pessoas tenham essa abertura. E nesse artigo aqui, cita inclusive que o diálogo ele requer reciprocidade na atitude de fala e escuta, que tenha como fundamento o amor, a tolerância e a humildade e a esperança. E tenho aqui também que a atitude de escuta é tão importante quanto a fala. Nós temos discutido muito isso aqui, não é mesmo, Joelma? A respeito da questão da atitude de escuta. E que quem escuta sabe que o que tem a dizer tem valor semelhante à fala dos outros. Ou seja, aquilo que eu digo
é algo tão importante quanto aquilo que o outro também diz. Mas eu só vou perceber isso se eu de fato escutar. Por quê? Porque tanto eu quanto o outro temos valor no diálogo, temos valor no processo de comunicação. E você, como tem encarado aí as situações de diálogo? Tem havido realmente uma abertura para isso? Quer contar para a gente aí a respeito de alguma situação? Fique à vontade para partilhar, para compartilhar conosco alguma informação. E aqui citando também esse artigo, o saber escutar refere-se não apenas a silenciar. Então, gente, escutar não quer dizer que a gente só fique calado, não. Silenciar para dar vez à fala do outro, mas também requer uma disponibilidade de abertura às diferenças, ou seja, de ouvir, de tentar pelo menos entender e acolher aquela informação do outro, mesmo que ela seja uma informação totalmente diferente da minha. Mas nós sabemos que essa é a realidade de hoje, em relação às diferenças, é até mesmo uma realidade cruel. Isso, gente, infelizmente nós sabemos disso. Inclusive quando se trata de preconceito, inclusive quando se trata de ter algo que é muito diferente daquilo que eu penso, que é muito diferente daquilo que eu vivo. Então, nem sempre há essa abertura, há essa disponibilidade em acolher aquilo que o outro traz. Então, isso não quer dizer que eu tenho que aceitar incondicionalmente aquilo que o outro fala, aquilo que o outro traz. Não é mesmo, Michele, que está chegando aqui? Então, não quer dizer que eu tenho que aceitar tudo aquilo que o outro pensa. Mas é um exercício para que a gente abra mão, que não só eu tenho razão, né, nas situações, e que eu possa ter, às vezes, até uma mudança crítica a partir de uma opinião do outro. Que eu possa ter ali uma situação de aprendizado a partir de algo diferente que vem para mim. Então, esse seria o diálogo ideal, em que eu tenho uma abertura de possibilidades, em que eu tenho uma abertura de aprendizado diante daquilo que o outro traz para mim. A realidade hoje, nós sabemos que nem sempre é isso que acontece. Nem sempre tem essa aceitação. Porque o diálogo, ele exige essa questão de fala e escuta. Então é algo de reciprocidade. Não é só fala, mas também não é só escuta. É claro que as pessoas querem ser ouvidas, mas também é claro que as pessoas precisam ouvir. Então é claro que nós temos, digamos assim, que são as mesmas condições, os mesmos direitos que eu tenho de falar, você também tem de falar. Não que a gente vai concordar com tudo, mas se eu não tiver o direito de falar e você também o mesmo direito de falar, pode virar aí uma questão de comunicação com autoritarismo, em que nem todo mundo pode expor as suas ideias, nem todo mundo pode expor as suas opiniões. Faz sentido para você? Então clica no coraçãozinho aí, você que está aí no Instagram, fique à vontade, você que está aí no Facebook, para comentar, para poder compartilhar e curtir, e vamos dialogar. Tem inclusive, gente, uma frase que eu postei no story da semana passada, que é uma frase do Paulo Freire, que diz o seguinte: se não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os homens, não é possível o diálogo. Ou seja, se eu não tenho essa noção de melhorar as coisas ao meu redor, de melhorar as coisas do mundo, de criar um ambiente positivo, se eu não tenho esse amor para as coisas acontecerem de forma positiva, o diálogo de fato não acontece. É apenas uma tentativa. É claro que isso não é utopia e isso não é algo fácil. Como eu sempre tenho comentado aqui com vocês, não é algo fácil. O diálogo exige muito da gente. Não é algo totalmente fácil de acontecer, mas
é algo possível e é algo necessário, dentro de várias possibilidades que nós temos de abertura. Mas é claro que tem que haver abertura de ambas as partes, não só minha nem só sua. Os dois, né, as pessoas envolvidas têm que ter uma abertura para que de fato o diálogo possa, né, acontecer. Então, o diálogo ele só é possível se nós temos essa questão da humildade. Porque se tem aquela pessoa que tem aquele sentimento de superioridade, dificilmente ele vai conseguir um diálogo tão próximo do outro, que pode se considerar também um inferior em excesso. É aquilo que nós comentamos na live anterior sobre o excesso de humildade também, que também pode prejudicar a questão do diálogo. Então, o diálogo realmente ele requer, a comunicação ela requer essa confiança, essa prática da humildade, mas que não seja também em excesso, mas também que seja uma prática do equilíbrio, para que não haja uma superioridade também. Haja um equilíbrio ali entre as pessoas que fazem parte desse diálogo. Faz sentido isso para você? Fique à vontade para comentar, fique à vontade para concordar, para discordar. Você que está nos assistindo aí agora ao vivo, você que vai nos assistir depois, inclusive através do YouTube, fique à vontade para fazer o seu comentário. E vamos dialogar, vamos escutar, vamos também fazer silêncio para que eu possa escutar o outro e vamos respeitar aquilo que o outro tem para mim. Porque o diálogo ele exige exatamente isso. Ele exige tolerância. Ele exige essa capacidade que a gente tem, e pelo menos deve ter, de escutar o outro, de me colocar à disposição para a escuta do outro. E é claro, gente, que é através do diálogo também que eu me formo como pessoa, que eu me torno, né, um ser humano. Eu sou humanamente possível através do diálogo. Por quê? Porque é através do contato com o outro que eu exponho as minhas ideias, é através do contato com o outro que eu ouço as ideias do outro. Então é através disso que eu me torno um sujeito ativo no mundo, que eu me torno uma pessoa participativa, né, no mundo. Então, o diálogo, ele é uma necessidade que nós temos para que a gente tenha, a gente se torne realmente uma pessoa como existente. Para que eu exista de fato, eu preciso dialogar. Caso contrário, não vai ser uma mera existência, mas eu não serei de fato um ser humano. E é claro que o diálogo, ele exige uma série de condições. Ele exige uma série de informações que são importantes para que ele de fato possa acontecer. E uma dessas informações, gente, que eu quero trocar uma ideia com vocês, para que o diálogo possa de fato acontecer, é, por exemplo, em relação à atenção, de prestar atenção naquilo que o outro fala, para que a comunicação possa de fato acontecer. E é também em relação a um detalhe que às vezes passa despercebido no diálogo, que é o contato visual. Você já reparou que às vezes as pessoas conversam com a gente, mas não olham para a gente? Você já reparou isso? Você já olhou isso? Hoje, ainda mais com o uso da máscara, que nós estamos numa pandemia, sabia? Ainda mais, não podemos esquecer disso, temos que lembrar que nós estamos numa pandemia, exige muito cuidado. Então, hoje, ainda mais, há uma necessidade de dialogar com os olhos, já que o uso da máscara, ele dificulta um pouco, ele limita um pouco a nossa articulação, o uso dos lábios, ele limita um pouco até às vezes o som de sair corretamente. Então, o olhar ele tem um poder muito forte nesse processo de comunicação, nesse processo do diálogo. Então é muito importante que eu olhe para as pessoas quando eu falo com elas, que eu treine o meu contato visual com as pessoas. Isso, gente, é imprescindível. Eu vou dar algum treinamento, por exemplo, para as pessoas, eu sempre comento com elas, nos nossos cursos,
o quanto é importante eu olhar para o público quando eu vou dar uma palestra, por exemplo, quando eu vou dar uma aula, uma demonstração. Então, o olhar, ele é uma forma da pessoa se sentir valorizada. Ó, imagine aqui, por exemplo, se eu vou aqui na live, eu estou aqui na live, mas não olho para vocês, porque aqui a câmera representa vocês, concorda? Mas se eu falo aqui durante a live, mas olho para as paredes, eu agora estou falando para as paredes. Então, isso perde o contato. Isso perde muito da essência. Então, o ideal é que eu olhe para você. Aqui, ó. Estou olhando para você. É uma forma de valorizar você que está aí. E quando é uma comunicação presencial, é uma forma também de eu captar informações do público ou da pessoa para quem eu falo. Tipo, eu começo a captar se a pessoa não está prestando atenção, se a pessoa não está querendo muito continuar aquela conversa. Então, o olhar, ele ajuda muito essa comunicação. A Michelle está dizendo aqui que partilha importante. O diálogo é uma ponte para os relacionamentos harmoniosos. Isso mesmo, com certeza, Michelle. O diálogo é uma ponte, porque ele liga as pessoas. Infelizmente, hoje, nós temos muitos muros que acontecem por aí, que são criados por aí. Mas o nosso objetivo aqui é construir pontes. E não quer dizer que atravessar essa ponte vai ser algo totalmente fácil. Tem os seus desafios. Mas realmente, Michele, é construir pontes. O objetivo do diálogo é esse. É ver o que tem do outro lado. Ou seja, da pessoa que está do outro lado dessa comunicação. O que tem de lá para que a gente possa desvendar, para que a gente possa descobrir o que tem do lado de lá que possa me favorecer, que possa me tornar uma pessoa melhor, sem utopia, e o que tem também do lado de cá que eu possa levar para lá e assim a gente criar uma harmonia. O que tem, né? Então isso realmente, o diálogo, ele tem essa finalidade, ele tem esse objetivo de realmente criar pontes. E essa ponte, ela é muito criada, ela é muito possível através da questão do olhar. Através do olhar, eu me comunico de fato com as pessoas, eu capto informações das pessoas, eu observo e eu também valorizo aquela pessoa que comunica comigo. Imagine, por exemplo, gente, eu estou ali dando uma palestra e de repente alguém levanta a mão para fazer uma pergunta e eu não estou ali olhando para o público. Pode ser que eu não perceba então aquela informação e passe despercebido. Então eu preciso estar atento ao público para quem eu falo. Daí a necessidade de utilizar os olhares. Professores, por exemplo, que estão dentro de sala de aula, tem que ficar assim o tempo todo olhando para os alunos, concordam? Vocês que são da área de educação, vocês que trabalham com treinamentos também, então tem que ficar assim o tempo todo ligado, seja no quadro, seja num outro recurso audiovisual, e o tempo todo observando ali os alunos. Porque é uma forma de captar, é uma forma de observar comportamentos, de observar até coisas que podem comprometer o andamento ali da aula. Então, o olhar, ele possibilita muito essa comunicação, para que eu chegue até o outro através do olhar, valorize o outro que presta atenção, porque é tão ruim, gente, você fala com alguém e a pessoa está ali desviando o olhar, não olha para a gente, não presta atenção naquilo que eu estou falando. É claro que isso é um processo, isso aos poucos a gente vai se acostumando a olhar, mas é importante que fique esse alerta para que a gente possa olhar mais para as pessoas enquanto comunica com elas. Isso vai facilitar, isso vai melhorar a questão do diálogo. A Águida está dizendo aqui que, com certeza, principalmente na educação infantil, a necessidade do olhar, não é mesmo, Águida? Imagine ali uma sala com, sei lá, 30, 40 crianças
que movimentam o tempo todo, e se você não presta atenção, de repente tem um que cai da cadeira, que sobe na janela, e sei lá, que se fere ali, machuca. Então, olha como que o olhar é uma questão até mesmo de segurança. Porque o aluno ali comunica com você, mesmo que de forma inconsciente, alguma coisa que te faz ter um alerta ali para aquela situação. Então, há essa necessidade de ficar o tempo todo alerta em relação às pessoas. Agora, gente, e na situação atual, por exemplo, Águida, Michele, demais que estão aí, na situação atual em que a educação ela está muito relacionada ao ensino que é o ensino através da internet. Como é que tem sido esse olhar? Como é que tem sido essa questão do olhar através aí do celular, através aí do computador? Porque dentro da sala você consegue, ou pelo menos tenta ao máximo, estar atento às crianças. Mas e como é que fica aí essa questão do olhar quando se trata de aplicar uma aula, e hoje isso tem sido muito comum, através da internet? Já que a gente hoje não tem aí o ensino presencial. Como é que está essa situação? A Genair está dizendo aqui que, pelo olhar, consigo deduzir se o aluno está compreendendo a informação emitida. Ótima observação, Genair. Imagina, Genair, que você está lá ensinando, por exemplo, concordância verbal, e o aluno está lá assim, ou está lá assim, é uma expressão. Então, através do olhar, você capta se o aluno entendeu ou não. Se ele faz a expressão de que, interessante, você faz aquela expressão assim. Tudo é expressão corporal, gente. E através do olhar é que eu vou conseguir observar isso. Então, é um diálogo. Mesmo que seja um diálogo não verbal. Mas se, por exemplo, você não olhar para o aluno, você não vai saber se ele está entendendo ou não. É claro que uma expressão, ela pode às vezes até enganar, ela pode às vezes até confundir da forma como ela for feita, como ela for desenvolvida. Mas, de um modo geral, quando você explica um conteúdo, quando você fala um conteúdo e olha para os alunos, olha para o público, olha ali para a assembleia, olha ali para as pessoas que participam de uma palestra, você consegue pelo menos deduzir se o público entende aquele conteúdo ou não. E é uma forma de você, às vezes, consertar uma informação, é uma forma de você, às vezes, complementar aquela informação, tirar uma dúvida, mas se não olhar, aí não tem jeito. Aí fica complicado. A Águida está dizendo aqui que é preocupante a questão do ensino, porque tem crianças que assistem às lives sozinhas e do lado de cá vejo elas colocarem um lápis no ouvido, no nariz. Senhor, é isso mesmo? Olha, que perigo! É isso mesmo, Magda? Então imagine, se fosse na sala de aula, você já tinha corrido lá, menino, tira esse lápis do nariz, tira esse lápis, né, do ouvido. Olha, gente, que coisa preocupante, realmente. Então, dentro da sala, você ainda consegue ali, um outro coleguinha tá ali, consegue impedir aquele problema. Agora, através do celular, através do computador, imagine, o menino tá lá com o lápis, com a caneta. É isso mesmo que eu entendi, Agda? Andressa está chegando aqui. Oi, Andressa, tudo bem? Então, que isso é um perigo, ou seja, um perigo de machucar, principalmente para essa questão da educação infantil, né? Como você comentou aí. Porque é o momento em que as crianças mexem muito, realmente se movimentam, tem muitas situações de perigo, então realmente é preocupante. Agora, eu acredito que seja preocupante não só essa questão do lápis no nariz, do lápis no ouvido e de muitas outras situações de perigo. Por quê? Porque às vezes
esse diálogo, ele é um pouco limitado, não é mesmo, gente? Pode ser um pouco limitado, porque você fala alguma coisa e a criança, quando é ali presencial, pode ter uma facilidade maior de interação. Agora, online, isso pode ser um pouco limitado. Concordam comigo? Se discordam, fique à vontade aí para poder comentar alguma coisa. A Michelle está dizendo aqui que estamos vivendo momentos limitados, mas momentos estamos nos adaptando. Então realmente essa questão de limitado, mas é o que, como diz, né, Michelle, como você mesmo gosta de dizer, é o que temos para hoje. Então acredito ser um desafio gigante, principalmente para os educadores, e eu parabenizo aos educadores por envolverem com esse ensino e terem que se envolver com aquilo que é o que tem para hoje, que é o que consegue fazer, mas mesmo assim continuarem se envolvendo. Então, mesmo assim, continuar essa adaptação. Então, parabéns aí pelo envolvimento dos educadores. Não é mesmo? Sérgio Souza está chegando aqui. Então, esse diálogo, ele requer uma atenção muito grande, seja de quem está de um lado da ponte, seja de quem está do outro lado da ponte. O diálogo exige uma série de adaptações, como vocês mesmos aqui estão comentando, para que eu possa chegar até o outro, seja de um lado do celular, seja do outro lado do celular, para que ninguém corra o risco, né, de ficar só com um lápis no nariz e no ouvido e ter ali uma série de outros problemas, uma série de outras limitações, mas eu preciso ter uma capacidade de me envolver ao máximo para dialogar com o outro e vencer esses desafios. A Michelle está dizendo aqui que a distância é limitado para estabelecermos os vínculos, a distância é limitada para estabelecermos os vínculos, mas precisamos persistir, pois, como você bem lembrou, é o que temos para o momento, realmente. E, gente, até uma forma também que eu vejo que tem surgido aí algumas situações interessantes. Por exemplo, lives relacionadas à educação. Eu mesmo já acompanhei algumas que muito bacanas em relação a isso, não é mesmo? Elísia Fernandes está chegando aqui. Então, não deixa de ser uma forma de nós nos reinventarmos. Por exemplo, aqui, o nosso projeto Oratória em Casa. Tem um ano que nós estamos já com esse projeto, mais de um ano, né, gente? Já passou. Eu já falei isso no mês passado, que tinha um ano, tem mais de um ano. Então, é uma forma que a gente teve de reinventar para que o diálogo continue acontecendo. Então, hoje a nossa ponte, né, o nosso canal de comunicação é outro. E realmente é uma forma de reinvenção, mas eu continuo concordando que o presencial ele tem o seu valor, ele tem aquilo que realmente agrega essa questão principalmente aí dos vínculos. Eu acredito que o presencial seja uma forma de criar vínculos mais fortes e no momento é o que temos para que nós possamos pelo menos manter a comunicação acontecendo, para que nós possamos manter o diálogo acontecendo. E olha que coisa bacana, gente. Quanta coisa vocês comentaram aqui, nosso tempo já acabou. Quanta coisa vocês compartilharam aqui nesse nosso diálogo. Porque, como vocês sabem, aqui é um diálogo, não é um monólogo. Então, essa partilha, essa troca, isso enriquece. Isso enriquece o nosso contato, isso enriquece a nossa comunicação, favorece o nosso diálogo e até que a gente possa, então, estar presencialmente, comunicar presencialmente, nos abraçar, nos comunicar, fazer tantas coisas boas presencialmente. E depois, é claro, temos também a facilidade de ter esse diálogo, mesmo que à distância.
Porque também, gente, a gente tem que verificar o seguinte: eu trabalhei com educação à distância durante um bom tempo, com pós e com graduação à distância, então é uma forma de chegar a muito mais pessoas. Pessoas com deficiência, por exemplo, que têm dificuldade de sair de casa. Então tem uma série de coisas positivas também na questão da educação e do diálogo à distância. Beleza, gente? Que ótimo diálogo com vocês. Fico muito feliz com esse contato. Vocês também? Que bom. Michele está dizendo que foi ótimo, como sempre. Obrigado, Michele, aí pela sua contribuição. E, gente, vamos continuar o nosso diálogo. Vamos continuar a nossa troca de informações desse nosso projeto, que é uma forma da gente trocar ideias. Não quer dizer que eu estou certo, não quer dizer que é uma imposição, é uma troca. É uma troca de informações para que a gente possa disseminar algo de positivo, sem utopia, para que a gente possa ir na contramão de tantas coisas negativas que a gente já tem no mundo, e não deixe de ser uma forma também da gente dialogar e passar por esse momento tão delicado que é o momento da pandemia. Gente, muito bom estar com vocês, muito bacana estar aqui nesses 30 minutos, já passaram de 30. Então é muito bom essa partilha. E eu espero contribuir cada dia mais e aprender cada dia mais com aquilo que nós partilhamos. Fiquem todos com Deus. Domingo que vem tem mais live às 10 para as 8 da noite. Vamos comunicar? Tchau, gente! Que ótimo.